Olá galera da internet, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo de geometria analítica. Hoje o assunto é coeficiente angular de uma reta. Nós vamos ver a diferença de coeficiente angular para inclinação. Bom, o GeoGebra ele vai trocar os nomes, mas já eu explico isso. Eu já comecei com uma reta que passa pelos pontos A e B, eu chamei essa reta de R. E aí de cara eu já queria te pedir para que ignorasse os valores aqui das coordenadas de A e B, tá? Bom, vamos pensar aí genericamente, tá? O A vai ser XA, YA, o B, XB, YB. Você está vendo um ponto C aqui, mas deixa ele quietinho aqui, não mexe com ele agora não, tá? Você já vai entender porque que ele está aqui. Bom, o que a gente vai chamar então de inclinação? Inclinação de uma reta qualquer no plano cartesiano é o ângulo que essa reta forma com o semi-eixo positivo de x. Ou seja, eu vou contar a partir do eixo positivo até chegar na reta. Nesse momento, o meu ângulo aqui ele mede 45 graus. Mas se eu mexer na reta, olha só, repara que ele vai aumentando. Ó. Aqui ele está reto. Né? Aqui ainda não. Está quase aqui, está 90 graus aí. Bom, ele vai aumentando, vai ficando maior que 90. Vai chegar uma hora que ele vai ser 180. Né? 180 graus, só que nós vamos considerar isso aqui igual novamente a zero, porque olha só, você vai reparar que quando eu faço um giro maior, o GeoGebra vai contar o ângulo em graus a partir daqui do eixo X até chegar na reta. Só que nós não vamos considerar isso não, nós vamos considerar esse ângulo pequenininho aqui, ó, que está abaixo da reta. Então, ou seja, quando eu chego em 180, começa tudo outra vez. Portanto, o meu ângulo vai estar sempre entre 0 e 180, tá? Pode ser 0, mas quando chegar em 180, para mim, é 0 novamente, ok? Bom, deixa eu botar o ponto aqui para o lugar dele, o ponto que eu queria inicialmente. E o que nós vamos chamar então de inclinação? Esse ângulo, o GeoGebra chama de ângulo, né? Com eixo X para a reta, tá? Bom, vamos considerar também aqui um triângulo a partir aí dos pontos A, B e C. Tá? O que eu vou chamar então de inclinação? Inclinação é o ângulo em graus. Agora, coeficiente angular é justamente a tangente desse ângulo. Tá? Enquanto eu tenho alfa igual a 45, esse eu chamo de inclinação, não olha para cá, senão você vai acabar se confundindo. O GeoGebra inverte os nomes. O que nós temos então de inclinação, 45 graus. Coeficiente angular, m é igual a 1. Ok? Bom, continuando então a ideia do coeficiente angular, repara que se eu mexer aqui no ângulo, né, o ângulo em graus está mudando e a inclinação do ângulo, né, ou seja, o coeficiente angular, perdão, ele vai mudar também. Repara que enquanto o meu alfa está sendo dado em graus, o coeficiente angular é um número real. Tá? Bom, a relação que existe entre esses dois valores aqui no momento é justamente a função que leva um ângulo à sua tangente. Repara que a tangente 45 é 1 mesmo, né? Então, esse ângulo, vou tentar colocar ele aqui igual a 60 graus, deixa eu ver se eu consigo em algum momento. Consegui 60, redonda eu não vou conseguir, né? Mas você está vendo que o valor de m é 1,7, ou seja, é muito perto do que nós chamamos de raiz quadrada de 3. Tá? Bom, então, voltando aqui novamente, para o ponto inicial que eu queria, é essa a ideia que eu queria mostrar. Repara também o seguinte, que se eu for escrever coeficiente angular em função dos pontos, né, note que esse lado de cá, né, esse cateto aqui que está oposto ao meu ângulo, é o cateto que a gente chama de oposto. E ele é dado por YB menos YA. Enquanto que esse cateto que está aqui embaixo é o adjacente, XB menos XA. Lembra que a tangente de qualquer ângulo é sempre o cateto oposto dividido pelo adjacente? Então, eu vou mostrar essa relação que eu acabei de indicar para vocês aqui. Vamos lá. Bom, continuando então, nós temos aqui a ideia do coeficiente angular.
Tá? Então, recapitulando, quando eu tenho o ângulo, quando eu conheço o ângulo, o coeficiente angular é a tangente do ângulo. Quando eu não conheço o ângulo, mas conheço dois pontos da reta, o coeficiente angular é exatamente yb menos ya, ou seja, o meu cateto oposto, dividido por xb menos xa, que é o meu cateto adjacente, né, o nosso cocar. É importante que a gente se lembre também alguns ângulos notáveis, tá? E suas tangentes, porque nós vamos usar a tangente agora, tá bom? Então a tangente de 30, só para lembrar aí, é raiz de 3 sobre 3, de 45 é 1 e de 60 graus é igual a raiz de 3. Bom, essas tangentes vão ser importantes, tá? Além delas, claro, a tangente de 0 que vale 0 e a tangente de 90 que não existe, tá bom? Bom, note o seguinte, vai ter situações em que o meu ângulo vai ser maior que 90 e menor que 180. Então, se por exemplo, se o meu ângulo for 120, vamos lembrar que o coeficiente angular é a tangente de alfa, ou seja, a tangente de 120, que é a mesma coisa que menos tangente de 60. Ou seja, basta você lembrar aí do que falta para 180, né? Então, quando você está em 120 aqui, o que falta para 180? Né? 60? Então, menos a tangente de 60. Esse menos indica aqui que está faltando, por exemplo. Pode ser pensado assim. A tangente de 60 é raiz de 3. Então, menos isso é menos raiz de 3, tá? Só para a gente dar um exemplo aí do que acontece quando o ângulo é maior que 180. Nós vamos dar uma olhadinha agora em algumas questões, alguns itens, e são itens tranquilos, fáceis, você vai gostar, eu tenho certeza. Vamos lá. Exemplo 1, então, vamos determinar o coeficiente angular da reta que, duas situações. Primeiro, tem inclinação igual a 135. E a outra situação é que passa pelos pontos A, 1, 3 e B, 4, 7. Vamos resolver um de cada vez aí, ó. Solução do item A. Bom, o meu ângulo alfa é 135. Logo, o M vai ser, o coeficiente angular vai ser a tangente de 135. Bom, a tangente de 135, a gente sabe que falta 45 para dar 180, né? Então, eu vou escrever isso aqui assim, ó. O coeficiente angular é igual a menos tangente de 45, que é igual a menos 1, né? Pelo que a gente viu lá na tela anterior. Então, juro para vocês, já acabou. Esse é o item A. Fácil, né? Vamos para o item B. Bom, para resolver o item B, eu tenho que lembrar que eu não tenho os pontos, eu não tenho um ângulo, mas tenho os pontos. Então vamos lá. Sabendo que M é a variação em Y, né, dividido pela variação em X, eu posso só substituir esses valores. Tá bom? Então, o Y do B é 7, está aqui. O Y do A é 3, está aqui. O X do B é 4, está aqui. E o X do A é igual a 1, tá? Bom, então M é igual a 4 terços, está aqui o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Falei que a questão era fácil, né? Mas vamos lá então para uma questão que tem um pouco mais de emoção. A questão é essa. Vamos lá. Exemplo 2, determinar o valor de A na figura. Que figura? Essa aqui. Temos então a figura, e aí vamos analisar o que está acontecendo, né? Nessa reta que está em vermelho aqui, nós temos dois pontos, tá? Um ponto aqui de coordenadas 5 e menos 1, e também o ponto que tem coordenadas 1 e A. É justamente o valor desse A que eu quero descobrir, tá? É esse camarada aqui que eu estou procurando. Bom, eu vejo também que a minha reta tem inclinação de 135 graus. E a gente acabou de ver que uma reta que tem inclinação de 135, ela vai ter coeficiente angular igual a menos 1. Né? Então vamos usar essa informação. Eu sei também que o ponto que eu vou chamar aqui de A tem coordenadas 5 e menos 1. Então XA é 5 e o YA é menos 1. Sei também que o ponto que eu vou chamar agora de B, ele tem coordenadas 1 e A, ou seja, XB é 1
YB é A. Bom, e aí, como eu não tenho, bom, eu até tenho um ângulo, né? Mas o que eu não tenho é o valor de uma das coordenadas, né? Da ordenada da coordenada. E é justamente isso que eu quero encontrar. Então vou usar a ideia aqui do coeficiente angular dado por 2 pontos, tá? Bom, o YB do ângulo eu tenho, o YB do ponto do ângulo, nossa. Errou! Do ponto, o YB, né, o Y do ponto B eu tenho, que é A, tá aqui. E o Y do A eu tenho também, é menos 1, né? Menos daqui com menos daqui vai dar mais 1. O X do B eu tenho, né? É 1. E o X do A é 5. Tá bom? Tá aqui. Tudo isso é igual a M, mas M é igual a menos 1. Tudo bem? Bom, agora é fazer continhas, né? 1 menos 5 a gente sabe que é menos 4. Esse menos 4 eu posso multiplicar por menos 1, que vai dar 4 positivo. O A então é igual a 4 menos 1, que vai dar 3. Bom, resolvemos então a questão. Falei que era uma questão com emoção, mas nem era, né? Acabei contando uma mentirinha, mas eu acho que estou perdoado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal, deixa o seu comentário. Vai ser muito legal ler o seu comentário aí e responder também. Então até a próxima, se Deus quiser.